Olá, amigos, como vão? Espero que todos estejam bem e que Jesus nos acompanhe, nos oriente nesse estudo de hoje do capítulo 1 do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel. Essa leitura de Emmanuel sobre o livro dos Espíritos de Kardec. Hoje nós vamos falar do texto intitulado Se Tiveres Amor. É o primeiro capítulo, é por onde Emmanuel começa essa jornada de estudos da codificação. Se nós formos falar de amor, nós temos aí muito mais do que o tempo desse episódio para aplicar. Nós poderíamos passar dias falando sobre o amor e trazendo exemplos de Jesus na sua passagem aqui na Terra e também dos seus discípulos, Paulo de Tarso, Maria Madalena, Pedro. Temos tantos outros exemplos sublimes de amor a colocar. Na nossa doutrina espírita, e mais até do que na doutrina espírita, de uma forma absolutamente universal, nós temos o próprio Chico Xavier, por quem veio a psicografia de Emmanuel para esse livro. Chico, mais do que o seu amor em dedicação a Jesus, na escrita de mais de 400 livros, a vida dele é uma aula de amor para nós. E é um exemplo muito próximo, conviveu quase que agora junto de nós. Tem muito pouco tempo que ele voltou à espiritualidade e nós ainda não entendemos todo o amor que esse espírito devotou todos os dias em que esteve aqui conosco, nessa encarnação de Chico Xavier. Emmanuel começa o texto da reunião pública de 5 de janeiro de 1959. Ele passou o ano inteiro de 1959 transmitindo essas mensagens. Ele começa dizendo: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Aqui ele já nos traz o amor como chama divina, né? A luz de Deus. E aí eu fiquei pensando naquela imagem de quando nós estamos num ambiente escuro, um quarto escuro, se a gente acende, né, risca um fósforo para acender uma vela, por exemplo, ou se a gente tem um lampiãozinho, a gente vai lá e acende, ou uma lanterna do celular ou do que for. Quando a gente acende uma luz, ela primeiro ilumina a nós, né? Primeiro a receber a irradiação dessa luz somos nós mesmos, né? Quem acende a luz é o primeiro a clarear-se. Então essa chama divina que é o amor, ela vem primeiramente iluminando a nós mesmos. Ela vem em socorro e em auxílio a nós mesmos. Quando nós entramos na sintonia da amorosidade, nós somos os primeiros a receber, indubitavelmente, né? Nós passarmos o dia dentro da sintonia elevada da amorosidade, nós passamos o dia leves, felizes, tranquilos. Se ao contrário, nós entramos na vibração da irritação, do ódio, da raiva, da rebeldia, o nosso dia é pesado, é denso, todo mundo com quem a gente fala é truncado, é aquela comunicação difícil, né? E aí mais irritada a gente vai ficando, né? Como um rastro de pólvora. Acendeu, vai aquele fogo destruidor.
o amor é a chama construidora dentro de nós. O quão bom é nós nos empenharmos e nós conseguirmos ficar a maior parte do tempo possível que nós conseguirmos próximos dessa vibração do amor, dessa energia do amor. Esse texto, Emmanuel se baseou a partir da pergunta 887 do Livro dos Espíritos. Lembrando que a gente explicou no episódio passado, nas reuniões públicas, o Chico recebia uma mensagem de Emmanuel após os encarnados ali presentes abrirem uma pergunta do Livro dos Espíritos e discutirem entre eles. Em seguida, Emmanuel ia e trazia uma consideração possível acerca daquele tema. Emmanuel não esgota o tema nesse texto, nessa mensagem. É um aspecto, um ponto, uma faceta, como ele nos coloca no prefácio, uma faceta daquele ensinamento que os espíritos trouxeram. Essa pergunta, 887, Kardec vai lembrar da fala de Jesus, que nós vamos ver no Evangelho como foi dita. Mas ele lembra aquela parte em que Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. E Kardec coloca, ok, Jesus nos ensinou a amar os inimigos, mas esse amor aos inimigos não é contrário à nossa tendência natural? Trazendo para as nossas palavras, como é que eu vou amar um inimigo meu? Como é que eu vou amar alguém que me prejudicou, alguém que não gosta de mim, que faz questão de demonstrar o seu desapreço por mim? Como é que eu vou amar alguém que me traiu, que me enganou, alguém que me roubou? Como amar? É muito difícil para nós enxergarmos isso, para nós entendermos isso. Parece contrário à nossa natureza, não é? E aí nos remete àquele quesito que todo mundo já ouviu falar, mas que é difícil pra caramba de praticar, que é o perdão. Como perdoar? E aqui ele está indo mais além, ele está indo no amar. Como assim, Jesus, eu vou fazer isso? E aí os espíritos respondem que não é possível ter, para com os inimigos, um amor terno e apaixonado, como nós temos por aqueles pelos quais nós temos afinidade, com os quais nós nutrimos uma simpatia, nós já temos essa amorosidade fluida, natural, fresca, né? Não é esse tipo de amor que a gente vai conseguir, de relação que a gente vai conseguir ter com alguém que a gente considere um inimigo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. Ou seja, é sair do círculo vicioso da vingança. Alguém me ofende, eu ofendo de volta. Aí ele se sente ofendido de volta, me ofende outra vez. E aí eu fico mais ofendida ainda, vou lá e retruco. E não saímos nunca mais disso. Não tenham dúvidas. Nós estamos nesse ciclo de bater e retribuir, muitas vezes há milênios, com alguns espíritos. Historicamente, ainda temos, até hoje, povos que vivem na guerra, né? Porque um jogou uma bomba aqui, o outro joga um míssil ali, e aquilo nunca acaba, né? As famílias vão nascendo novos espíritos que ora encarnam de um lado, ora encarnam do outro, para aprender a amar, aprender a pelo menos tolerar, que é o primeiro estágio, e não abrem mão. Enquanto ninguém abrir mão, enquanto um dos lados não deixar o ódio, não acaba nunca.
E aí a gente diz, não, mas então quem tem que pedir desculpa é o outro. Foi ele que errou, ele que me maltratou, eu que fui a vítima. Não é assim que a gente pensa um monte de vezes? Quando a gente está ferido, quando a gente está magoado, quando a gente está se sentindo humilhado, usado, é assim que a gente se sente. Né? Honestamente, é desse jeito que todos nós nos sentimos. Ele que venha, né? Se vier me pedir desculpas, eu desculpo, mas sendo que a gente pôs um mais, a gente não tá perdoando, a gente não tá desculpando. Né? E por que tenho que ser eu a ceder? Por que tenho que ser eu a largar essa corda aquela corda que ficam puxando para lá o outro para cá para ver quem é que cai? Sou eu que tenho que deixar de estar em guerra. Porque eu já tenho a chama divina. Eu já tenho contato com Jesus. Ah, mas o outro também tem. O outro tem a relação dele com Jesus e com Deus. É uma relação dele com Deus através da sua consciência. Eu não tenho como cuidar daquilo que é do outro. O que é do outro a ele pertence. Mas o que me pertence, eu tenho a responsabilidade de cuidar. Até pelo meu bem. Até para eu conseguir ter essa chama divina que me ilumine primeiro, me colocando em paz, em harmonia, eu preciso e eu posso me tirar dessa zona de guerra, dessa zona de briga. Né? Uma vida de brigas não é uma vida feliz. Né? Um estado de guerra não é o que nós viemos fazer aqui na Terra. Jesus, quando disse que veio trazer a espada, não veio trazer a paz, veio trazer a espada, ele estava falando não da espada da guerra, como muitos esperavam lá no tempo do povo hebreu, que ele fosse o senhor dos exércitos da guerra. Não, a espada que ele traz é da transformação moral, é da atitude no bem, né? No bem, não no mal. É de agirmos fazendo boas coisas e não reagirmos ao mal com o mal. Muitas das vezes nós passamos mais tempo reagindo a algo ou a alguém na mesma moeda, na mesma vibração de agressividade do que agindo na solução daquele mal. Não se limpa a lama com pano sujo de lama. Para poder sair da lama, você precisa limpá-la. Né? Você não pode ir lá e jogar mais daquela sujeira, que é o retrucar a briga, retrucar o mal, retrucar a decepção, muitas vezes, né? E às vezes a gente faz de uma forma muito clara, muito óbvia, muito evidente. Em outros momentos a gente faz de uma forma um pouquinho mais velada. Quer ver quando a gente está retribuindo ainda o mal com o mal em pensamento? Quando a gente diz assim, eu não vou fazer nada com fulano, não vou prejudicar ele não, mas a justiça divina vai chegar até ele. Deus vai atuar. Ou seja, eu tô ali cutucando Deus, dizendo, Deus vai lá e castiga ele para mim. Né? Eu estou desejando o mal para o meu irmão, eu continuo na mesma vibração. E enquanto a gente não perdoa, aquele assunto não sai da cabeça da gente. Já reparou? Quando a gente está magoado com alguém, quando a gente teve um desentendimento, a gente pensa o tempo inteiro naquela pessoa. A gente, se tiver com quem falar, fala o tempo inteiro daquela pessoa,
Muitas vezes vai dormir, sonha com aquela pessoa, porque continua brigando com ela em pensamento ou até em desdobramento do corpo físico. A gente vai lá buscar ele, né? Tem relatos na literatura de André Luiz de espíritos que vão no meio da noite até a casa do outro para ir lá tentar dar uns tabefes no outro, fora do corpo, enquanto está dormindo. Então, a gente trava brigas mentais, né? Quem nunca já se pegou pensando, porque eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou falar isso, aí a gente já sabe o que ela vai me responder aquilo, aí eu vou retrucar desse jeito, e aí ele vai dizer tal coisa e eu vou retrucar. Enfim, a gente se envenena naquela vibração e passa, às vezes, anos envenenando-se e absolutamente preso àquela pessoa ou àquela situação, aquela mágoa, de repente, de algo que aconteceu no trabalho, de algo que aconteceu num grupo de amigos, e fica ali preso naquele sofrimento, né, se autoflagelando. Não está resolvendo nada. Está simplesmente se encarcerando naquele mal. Quando nós temos a opção de deixar a situação ou a pessoa ou o grupo de pessoas seguirem o caminho deles, com a consciência deles que vai se retratar junto a Deus no momento dele, e nós podermos seguirmos a nossa vida em paz, se tivermos amor, né? Se nós nos permitirmos chegar nesse conteúdo mais elevado. Perdoar não é dizer, ok, o que você fez tá certo, te dou a razão. Perdoar não é isso. Porque também tem aquela frase assim, eu perdoo, mas eu não esqueço, né? Perdoar não é esquecer. Perdoar não é enlouquecer e fazer de conta que não aconteceu. Aquilo que tem acontecido deve nos servir como um aprendizado, né? Eu não posso agir esquizofrenicamente e deixar de adquirir o conhecimento que aquela experiência veio me trazer. Porque se foi permitido, ou se eu, agindo indevidamente, busquei aquela situação, mas Deus ainda assim permitiu que acontecesse, é porque é um aprendizado possível para eu adquirir ali. Então eu tenho que aprender o que aquela situação me permite de aprendizado moral e às vezes até intelectual, né? Porque às vezes a gente se coloca em umas situações de uma forma indevida sem o devido conhecimento. A partir do momento que você viu que aquilo ali não é certo, não faz bem, você já tem o conhecimento intelectual. Ali é o conhecimento moral e muda a sua conduta. O perdoar é você se libertar daquilo ali. Ah, mas aí eu vou voltar a conviver com a pessoa? Sempre me fazem essa pergunta quando estou falando de perdão. Vou voltar a conviver com ele, com ela, com aquela gente? Depende. Há situações em que a gente precisa voltar a conviver, sim. Há situações em que não é possível conviver, né? Há situações extremas de violência, muitas vezes violência doméstica, aquele casal está muito adoecido, não há saúde naquele relacionamento. Então, o saudável é afastar-se, o saudável é cada um seguir a sua vida distante um do outro. Há outras situações em que é para continuar convivendo, sim. Perdoar a mãe, perdoar o pai, perdoar o filho, perdoar muitas vezes o cônjuge, em situações absolutamente necessárias de perdão e continuidade do convívio, mas adquirindo uma relação mais amadurecida,
talvez, mais próxima, onde as pessoas consigam verbalizar o que sentem, o que desejam, o que precisam, estabelecer limites necessários, né? São modificações que a gente vai conseguindo fazer a partir da amorosidade. Não adianta nada eu ter todas essas atitudes tendo o ódio como o meu motivador ali. O que está me fazendo andar? É o ódio, é a raiva, é o desejo de ir lá na frente me vingar. E aí não vai dar certo, porque eu continuo na mesma vibração do problema. Então eu não saio desse problema, né? A vingança nos deixa mais abaixo do que aquele que nos causou um mal, né? Ela nos mantém nessa gasolina que vai alimentando a raiva, né? No capítulo Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz no item 3 que o amor ao próximo constitui o princípio da caridade. Amar aos inimigos é a mais sublime aplicação da caridade. Porque a caridade, traduzida através do amor ao próximo, ela é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Lembrando, egoísmo e orgulho são as chagas da humanidade. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também. A raiz, a origem de todas as nossas imperfeições está lá o egoísmo e o orgulho. E muitas vezes a gente deixa de perdoar por orgulho ferido. A pessoa até já se retratou, ou a pessoa nem sabe o que fez, mas eu continuo lá com o meu ego ferido, né? O meu egoísmo de querer olhar só para mim, é só do jeito que eu quero, só funciona como eu quero. Se não faz como eu quero, não serve, né? Se o outro não pensa exatamente como eu quero que pense, não é meu amigo, é meu inimigo. Nós precisamos sair dessas polaridades, gente. A vida não é isso. Emmanuel vai nos trazer que se tivermos o amor no nosso olhar, no nosso sentimento, a gente vê nesse irmão que erra, seja qual for o erro, nós vamos ver pessoas que mais sofrem do que são más, né? Entre aqueles que cometem erros, quanto maiores forem, são mais sofredores, são mais enfermos do amor divino do que maus propriamente dito, como a gente conhece no senso comum, né? São enfermos porque não conhecem esse amor divino tão pleno, são ignorantes, no sentido de ignorar. Sempre que nós temos uma atitude deliberada no mal, eu quero ir lá e me vingar, eu quero tomar o lugar daquele lá porque eu acho que o lugar dele é meu, nós estamos sendo ignorantes do conhecimento celeste, do conhecimento das leis divinas, que nos mostram que cada um de nós tem o seu lugar, cada um de nós tem a sua importância única no universo. E neste momento, aqui na Terra, estamos todos nós em aprendizado. A Terra é uma escola e um hospital-escola, né, em que estamos todos aqui enfermos e aprendizes. Uma das maneiras de conseguirmos perdoar é enxergar esse outro como um enfermo e um aprendiz. Ele não é desse jeito, ele está desse jeito. Daqui a um tempo, nessa jornada evolutiva, assim como você está, todos nós estamos,
ele vai chegar ao conhecimento maior e vai se modificar. É uma relação dele com Deus, não é você que vai mudá-lo a fórceps, no grito, né? Como se uma reação violenta fosse trazer um resultado de paz, né? Como chegar ao bem usando a violência, usando o mal? É um contrassenso, né? É impossível chegar, porque você não é o mesmo princípio aí da lama que eu já falei, né? Pra gente limpar um vaso sujo, não é jogando mais barro dentro dele, é jogando água limpa. E aí não é a primeira água limpa que resolve, a gente vai jogando, vai jogando, vai jogando até que o vaso fique limpo. Assim somos nós com as nossas impurezas internas também, né? O auto-perdão, a compaixão nossa com as nossas imperfeições, com os nossos erros, seja inconscientes aí de vidas passadas, sejam conscientes dessa encarnação. Jane, já cometi uma falha nessa vida que eu não consigo me perdoar, eu fiz algo que não podia ter feito, cometi um erro grande, eu passei anos cometendo um erro grande, não tem mais jeito. Claro que tem, né? Usar esse amor como chama divina para você primeiramente. Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo, né? Se eu não me amar, eu não consigo fazer essas outras duas relações fundamentais na nossa existência, que é o exercício do amor. Então, o perdoar começa por nós mesmos, por nos deixarmos um pouco em paz, sabe? Porque muitas vezes a gente se atormenta demais só por atormentar. Porque reconhecer o erro é absolutamente necessário. Eu tenho que admitir que eu errei. Eu tenho que ver para mim que eu errei. Mas a partir do momento que eu vi o meu erro, eu partir em ação corretiva. Eu ficar na culpa, eu tô imobilizado, eu tô paralisado, eu não tô fazendo nada para me ajudar, nem para ajudar a quem eu prejudiquei. Então, é sempre a ação, né? O amor, ele é uma atitude, né? A caridade é o amor em ação. Fora da caridade não há salvação. Fora da ação, da atitude imbuída de amor, eu não consigo avançar na escala evolutiva. É o que traz nesse conjunto aqui desse texto. Poderemos colocar muito mais coisas, mas a gente vai ter outras oportunidades em outros textos, né? Fechando já, Emmanuel nos diz que se nós tivermos o amor, saberemos cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Não é que se eu for uma pessoa amorosa, que então nada de ruim vai acontecer, não vou ver nenhuma maldade nesse mundo, nenhum sofrimento. Claro que não. Mas eu vou ter uma ferramenta para lidar com ela. Eu vou saber agir de uma forma mais elevada frente ao mal de cada hora, de cada dia, de cada situação. Seja comigo individualmente, seja num grupo, seja amplamente em sociedade. Perceberás então que os teus mais acirrados perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. É preciso compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que alcancemos a bênção da vida eterna.
Então, compreender e ajudar. Diminuir a expectativa. Diminui aquela expectativa, a tua ânsia de que o outro seja melhor, de que o outro entenda, de que o outro peça perdão, de que o outro mude. Diminui essa expectativa. O outro é quem o outro é, ponto. Deixe-o ser quem ele é. Até porque você não tem gerência sobre isso. Você deixando ou não deixando, ele vai continuar sendo quem ele é. Só que quando você deixa, quando você abre mão, você para de sofrer, né? Você entrega ele a Deus. Perdoar e servir sempre. Livre-se do veneno diário, né? Porque o ódio é eu ficar tomando um vidrinho de veneno todo dia esperando que o outro morra, né? Só que o estômago que está recebendo o vidrinho de veneno é o meu, não é do outro, não. Então, perdoar para se libertar dessa vibração, desse, na verdade, essa corrente negativa que te prende a quem te causou uma dor. E servir sempre. Auxilia. Não consigo perdoar ainda. Então, ora para Jesus pedindo duas coisas. Primeiro, para tirar esse sentimento dentro de você que te faz mal. E tenha absoluta certeza de que faz mal, sim. Mesmo que você goste muito dele, porque tem hora que a gente gosta de estar ali sentindo uma raiva, né? Cultivando uma raiva. Primeiro pede para Jesus tirar isso, mas pede de verdade, sabe? Aquela oração sincera, de verdade mesmo. E segundo, pede para que Jesus leve esse irmão por bons caminhos na vida. Que ele seja ajudado, que o bem aconteça a ele, ao invés de ficarmos desejando o mal. Ah, mas eu ainda não consigo nem desejar o bem para ele, não. Tá bom, são estágios, vamos por partes. Primeira parte, peça para que seja tirado esse sentimento de você. E a cada vez que a lembrança vier no pensamento, desvia, vai pensar em outra coisa, busca uma outra ocupação para os teus pensamentos. Em seguida, com o tempo fazendo isso, você vai ver que em algum momento você já vai conseguir de verdade desejar que seja feito bem a pessoa, você vai conseguir apaziguar esse sentimento tão ruim dentro de você. E acredite, vai chegar um dia em que você vai amar essa pessoa. Alguns amores são possíveis ainda nessa encarnação, outros não. Mas o deixar de desejar o mal ao outro já é um grande ganho. E isso a gente não pode deixar para a próxima encarnação. Né? Espírita tem hora que adora dizer assim, não, essa fatura aí eu já deixei para a vida que vem. Né? Na próxima encarnação eu resolvo. Só que sabe lá quantas encarnações a gente está dizendo que na próxima a gente resolve, né? Provavelmente muitas. Então, o deixar de desejar o mal não pode ficar para depois. Esse tem que ser para agora, tem que ser para já. Né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto há luz. Jesus estava nos dizendo, enquanto está nessa vida aqui, enquanto está vivo, enquanto você tem acesso a ele. Apazigua esse sentimento dentro de você agora. Você não precisa carregar isso mais para frente. Se tiveres amor, viverás mais em paz, mais feliz, mais leve. É bom para você, em primeiro lugar, e é ótimo para o outro. Faz parte da nossa evolução. Então, que nós consigamos, com essas lições, colocarmos um pouquinho mais de amor nos nossos dias. Fica aí a dica da leitura do capítulo 1, do Religião dos Espíritos, do capítulo Amai os vossos inimigos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 12,
Lá ele vai falar de retribuir o mal com o bem, vai falar do ódio, vai falar da vingança. Tem muitas lições boas ali nesse capítulo. Ok? Tem muita coisa boa nesse nosso estudo de Kardec. Que Jesus e a paz de Cristo esteja conosco e nos vemos no próximo episódio. Capítulo 2, nós vamos falar da questão 358 do Livro dos Espíritos. Um beijo grande, um abraço afetuoso e até a próxima.